Nesta aula iremos fazer exercícios de movimento circular e uniforme. Lembrando da aula passada, eu falei que se você conhecesse o formulário, vamos ao formulário, conhecendo-se essas 6 equações e sabendo o que significa cada variável, período, frequência, velocidade angular, deslocamento angular, intervalo de tempo, velocidade angular, frequência, velocidade escalar, linear ou tangencial. Tá? Quando a gente fala velocidade angular, é o ômega. Agora, essa velocidade v, ela tem vários nomes. Né? Ela pode ser linear, escalar, tangencial. Tá? Raio, aceleração centrípeta, velocidade escalar, ou linear, ou tangencial elevado ao quadrado, dividido pelo raio. Tá? E a função horária angular, que é θ igual a θ0 mais ômega t. Né? Aqui você tem a fase, nós costumamos chamar de fase, tá? Esse ângulo equivalente a um certo intervalo de tempo. Em física costuma-se usar muito o nome de fase. Tá? Vocês vão entender isso melhor na ondulatória. Então nós temos aqui a fase inicial, que seria um ângulo inicial, velocidade angular, ômega, e o tempo t, né, que lembra a equação S igual a S0 mais VT. Então, toda vez que você for resolver um problema, é interessante que você tenha em mente este formulário para que você possa identificar qual equação você vai usar para resolver o problema. Tá vendo? Nosso formulário está aqui no canto. Tá? Então seria interessante, na hora que você for desenvolver o exercício, colocar as equações, você vai ver que vai ficar bem simples resolver os exercícios. Tá? Então, olha, vamos ao primeiro problema aqui. Um satélite artificial demora 2 horas para completar 1/4 de volta em torno da Terra. Aliás, qual é, em horas, o período do movimento do satélite suposto periódico? Bom, vamos fazer um desenho aqui. Olha, como o satélite ele vai dar 1/4 de volta em 2 horas, é como se ele saísse aqui dessa posição e viesse até esta posição. Ele está dando 1/4 de volta. Tá? O satélite está girando aqui ao redor da Terra. Ok? Ele pergunta então qual é, em horas, o período desse movimento. O período não é o tempo gasto para uma volta completa? Período, que nós representamos por um T maiúsculo. Tá? Aqui, olha, se ele gasta 2 horas para dar 1/4 de volta, mais 2 horas, ele veio até aqui, mais 2 horas, até aqui, mais 2 horas até aqui. Então daria 2, 4, 6, 8 horas. Então eu já sei que esse período aqui equivale a 8 horas. Tá? Bom, mas aqui eu não calculei, né? Eu fiz direto. Vamos supor que viesse aí uma fração, né, diferente, sei lá, 1/8 de hora, tá, para dar 1/4 de volta, ou qualquer outro número, um número irracional aí. Como é que você chegaria a esse resultado? Por uma regra de 3 simples. Tá? Então você teria assim, ó, voltas e tempo. Então, se ele dá 1/4 de volta num tempo de 2 horas, uma volta inteira, ele vai dar em que tempo? Que nós chamamos de período. Então, olha, multiplicando aqui, né? Você tem que 1/4 de período é igual a 2 vezes 1, 2 horas. Aliás, é 2, né? Passo 4 multiplicando. Você vai ter período igual a 8 horas. Tá a resposta aí. Ok? Bom, que não precisei nem de usar a formulinha, né? Se eu tivesse pedido a frequência, seria o inverso aí do período. 2. Um ponto material percorre uma circunferência de 20 centímetros de diâmetro, efetuando 12 RPM.
Observe para as minhas formulinhas aqui, né? Não me interessa diâmetro, interessa o raio. Ok? Se ele tem 20 centímetros de diâmetro, então vamos colocar que o raio vale 10 centímetros. Efetuando uma frequência de 12 RPM. Determine a frequência em Hertz. Olha, lembre-se, para passar a frequência para Hertz, basta pegar o RPM e dividir por 60. Então eu vou dividir isso aqui por 60. Para resolver a letra a frequência será igual a 12 dividido por 60, e aí eu vou estar passando para Hertz. Então a minha frequência será igual, olha, 12 por 60 dá para simplificar aqui, né? 12 por 60 vai dar 1 quinto. Então a resposta, 1 quinto de Hertz. Esta é a frequência. O período. Vamos resolver aqui. Eu vou aproveitar o máximo de espaço aqui, olha, para calcular o período. Você sabe que o período é o inverso da frequência. Então o nosso período será igual. Olha, o inverso da frequência vai ser 5. 5 segundos. Ok? Lembra-se que é 1 dividido por 1 quinto. Aí você teria que multiplicar invertido, né? Então basta inverter aqui, ó, jogar o numerador para cima. Tá? Então período 5 segundos. Letra C. A velocidade angular. Muito bem, quem é a velocidade angular? Vamos lá. A velocidade angular, olha, se eu conheço a frequência, eu já tenho a velocidade angular. Então vamos lá, ó, a velocidade angular será igual a 2πf. Então a velocidade angular vai ser igual a 2π, a frequência que vale 1 quinto. Tá? Olha, observe que eu estou no sistema internacional, hein? Então a velocidade angular vai ser igual a 2 quintos de π. A velocidade angular vai ser dada em radiano por segundo. Tá? Radiano, unidade de ângulo, né? E o segundo, que é o tempo. Nós estamos trabalhando aqui no sistema internacional. Ó. Então é radiano por segundo. Esta é a velocidade angular. Letra D. A velocidade escalar linear. Tá vendo? Poderia só velocidade escalar ou velocidade linear. Aqui está falando escalar linear. Então, na letra D, para calcularmos a velocidade linear, é o V. Lembre-se que a velocidade angular tem um nome especial, ômega, né? Velocidade angular. Velocidade escalar, linear, tangencial é o V. Tá? Então, V, eu estou querendo ver, é igual a ômega vezes o raio. Então, velocidade escalar vai ser a velocidade angular, que nós já calculamos na linha de cima, aí, ó, 2 quintos π, vezes o raio. O raio vale 10 centímetros. Então, 10 aqui. Muito bem. Então, quanto que vai dar essa velocidade linear? 10 por 5 aqui dá para simplificar, vai dar 2, 2 vezes 2, 4, 4 π. Agora, muito cuidado, tá? A velocidade não é metro por segundo, centímetro por segundo, quilômetro por hora. Observe que eu estou trabalhando com tempo segundo, tá? Só que o raio está sendo dado em centímetros. Então, a minha resposta será centímetros por segundo. Tá? Se eu te pedisse para passar para metro, você teria que dividir aqui por 100, né? O metro tem 100 centímetros. Ou seja, seria 0,04.
pi metros por segundo. Ok? Mas como não foi pedido para passar para o sistema internacional, então vamos manter aí. Aceleração centrípeta. Vamos à aceleração centrípeta. Letra E. A aceleração centrípeta é dada por velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Está aqui, ó. Aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta será igual. Vamos à velocidade. 4π, né? Elevado ao quadrado, dividido pelo raio, que eu falei que vale 10 centímetros. Tá? Então, a nossa aceleração centrípeta será igual a 16π elevado ao quadrado dividido por 10. Então, a minha aceleração centrípeta será igual a 16 por 10, 1,6 π ao quadrado. Como o meu raio estava em centímetro, né? Então minha aceleração será centímetro por segundo ao quadrado. Tá aí a resposta da aceleração centrípeta, a letra E. Ok? Então veja que você conhecendo o formulário, basta aplicar, tendo cuidado com o sistema, tá? Se nós estamos em sistema internacional ou não. Então, muito cuidado com a unidade do raio. Então, vamos para o terceiro exercício agora. Um corpo em movimento circular e uniforme de raio 2 metros, agora está no sistema internacional, né? Raio 2 metros. Tem função horária, tá aqui, ó, φ é igual a π mais π sobre 2t. Observe que ele não usou θ, tá? É como se tivesse θ aqui, ó. Θ é igual a θ0 mais ômega t. Está usando φ. Tá? Então eu tenho essa função horária aqui. Então seria, vou colocar aqui embaixo, né? φ é igual a φ0 mais π ômega, né? Ômega t. Essa seria a nossa formulinha. Tá? A fase final, ou posição angular final, é igual a posição angular inicial mais a velocidade angular vezes o tempo. Tá? Eu quero o período e a frequência do movimento. Bom, então vamos copiar aquela formulinha lá novamente, tá? Para facilitar aqui na solução do problema. Então, olha, eu tenho um raio de 2 metros e tenho aquela função. Tá? Determine o período e a frequência do movimento. Olha, para achar o período e a frequência, tá vendo? Eu vou a partir do ômega, velocidade angular. Eu não tenho a velocidade angular aqui, ó. Se eu conheço a velocidade angular, eu vou achar a frequência. E quanto que vale a velocidade angular aqui, ó? Π sobre 2 radianos por segundo. Observe que a velocidade angular aqui, ó, tá aqui, ó. Π sobre 2 radianos por segundo. Então, para resolver a letra A, vamos fazer bem aqui no cantinho. Letra A. Eu sei que a velocidade angular é igual a π sobre 2 radiano por segundo. Eu pergunto quanto que vale a frequência e quanto que vale o período. Tá? Então, como a velocidade angular, ômega, vale 2πf, o ômega vale π sobre 2. Vamos substituir. Π sobre 2 será igual a 2π vezes a frequência. Olha, eu posso simplificar aqui, ó. Π com π, passo 2 dividindo. A frequência, então, será igual a 1/4 de Hertz. Está aí a frequência.
Como o período é o inverso da frequência, então o período vai ser igual, basta inverter aqui, ó, 4 segundos. Ok? Letra B. A velocidade linear do corpo. Então, olha, para calcular a velocidade linear, eu quero descobrir V. Velocidade linear. Você tem aqui, ó, é igual a velocidade angular vezes o raio. Então, V é igual a ômega vezes R. Velocidade angular vezes o raio. Então, a velocidade linear será igual a velocidade angular, que nós já temos, é π sobre 2 radianos por segundo, vezes o raio, que vale 2 metros. Olha, simplificando aqui 2 com 2, a velocidade linear será igual a π. Unidade do raio é metro por segundo. Ok? Olha, pode surgir a dúvida aqui, né? Porque aqui, o que é ômega? É radiano por segundo, vezes o raio, que é metro. O radiano, gente, é a unidade de raio, né, que a gente fala. Então você vai repetir o radiano, você vai simplesmente repetir a unidade do raio aqui, o que seria um metro por segundo. Tá? Aí eu repeti a unidade de tempo, né, que seria o segundo aí. Tá bem? Ok? Bom, letra C. A aceleração centrípeta. Para a letra C, então, a aceleração centrípeta, que eu sei que vai ser igual a V ao quadrado sobre o raio. V ao quadrado dividido pelo raio. Então, a aceleração centrípeta será igual à velocidade, que é π, π elevado ao quadrado, dividido pelo raio, que vale 2. Tá? Essa resposta, então, em metro por segundo elevado ao quadrado. Olha, a resposta pode ficar em função de π mesmo. Tá? Agora, se você quiser calcular, aí substitui π por 3,14 e joga. Alguns problemas já vem no enunciado, a dot π igual a 3, por exemplo, aí facilitaria, né? 3 ao quadrado, 9, dividido por 2, 4,5, seria um valor aproximado aí, tá? Mas, como não foi falado nada, deixa indicado π ao quadrado sobre 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a nossa centrípeta. A fase inicial do movimento, olha, aí vem aquela palavra, a fase, tá vendo? É o ângulo inicial que você tem aqui, ó. É o θ zero. Tá vendo? Olha, quanto que vale o θ zero? É só comparar aqui com a equação, ó. O θ zero vale π radiano. Então a letra D já está respondida. Letra D, simplesmente, a fase inicial, θ zero, é igual a π radiano. Esta é a resposta. Vamos para o próximo. Bom, antes de fazer, vou arrumar o formulário para facilitar. Vou colocar o formulário aqui no canto. Um movimento circular uniforme de raio 2 metros. Vamos repetir então, raio 2 metros. Tem a função horária S igual a 4 mais 2t. Ora, lembra que isso aqui é S igual a S0 mais velocidade vezes o tempo no sistema internacional. Determine o espaço angular inicial. Bom, gente, aí vamos lembrar. Vamos ao que eu falei na aula anterior. Olha, tudo que você tiver aqui dentro, vezes o raio, vai te dar lá fora. O equivalente lá fora. Só que escalar. Tá? Então, se você tiver aqui ó, uma variação de um ângulo θ multiplicado pelo raio, você vai ter um deslocamento escalar lá fora. Se você tiver uma posição angular θ multiplicar pelo raio, você vai obter a posição escalar lá fora.
Então, olha, tudo que você tem dentro do ângulo em radiano multiplicado pelo raio, você vai obter lá fora o escalar. Então, se você tem o escalar lá fora dividindo pelo raio, você vai obter o angular lá dentro, em radiano, em função de radiano aí, tá? Então, olha, se eu pegar essa aqui, eu tenho a equação horária do movimento uniforme escalar. Se eu dividir pelo raio aqui, eu vou obter ela angularmente. Eu chego nessa equação aqui, tá? Eu já demonstrei isso na aula anterior. Então, como eu quero o espaço angular inicial, eu vou partir da posição inicial. Olha, eu quero na letra A o θ zero. Quanto que vale θ zero? Bom, se eu conheço S0, olha, quanto que vale S0 aqui? Não vale 4 metros? Tá? Então, a partir do S0, olha, a posição angular inicial, ou espaço angular inicial, vai ser igual ao espaço inicial dividido pelo raio. Tá vendo? Basta você pegar lá fora, eu teria aqui um espaço, e divide pelo raio, que você vai ter um ângulo inicial lá dentro. Sempre assim. Tá? Então, o ângulo inicial θ zero será igual ao espaço inicial 4, dividido pelo raio, que vale 2. Então, θ zero, tá, que é o espaço angular inicial, será 2 radianos. Tá? Agora, e a velocidade angular? Olha, a velocidade angular é um ômega que eu estou querendo agora, então vamos calcular. Letra B. Quanto que vale ômega? Muito bem. Eu não dei a velocidade escalar aqui, ó. A velocidade escalar vale 2. Tá? Quanto que vale ômega se eu sei que a velocidade escalar vale 2 metros por segundo? Então, o ômega, que é a velocidade angular, basta você pegar a velocidade escalar e dividir pelo raio. Tá? Então, o que nós teríamos aqui? Que a velocidade angular será a velocidade escalar, que vale 2, dividido pelo raio, que vale 2. Então, a minha velocidade angular será de 1 radiano por segundo. Está respondido. Esta é a minha velocidade angular. Agora eu quero a função horária angular do movimento, que é essa aqui, ó. Então, para responder a letra C, eu estou querendo θ é igual a θ zero mais ômega-t. Vamos substituir. Θ será igual a θ zero 2 mais a velocidade angular, que é 1. Então eu teria aqui, ó, 1 vezes t. Não precisa de colocar o 1, né? Basta colocar o t. Esta é a minha função horária angular do movimento. Para qualquer tempo que você substituir aqui, né? Olha que nós estamos no sistema internacional, então tempo em segundo. Você acharia a fase ou o ângulo, né? A posição da partícula em função do ângulo. Ok? O período e a frequência. Aí cai naquele caso. Como é que eu vou achar o período e a frequência? Eu posso achar a frequência se eu conheço um ômega. E o ômega eu conheço. Tá? Então, na letra D, vamos primeiro à frequência. Como o ômega é igual a 2πf, e eu sei que o ômega vale 1, 1 será igual a 2πf. Então a minha frequência será igual, vou passar o 2π dividindo, 1 dividido por 2π Hz.
esta é a minha frequência. 1 sobre 2π Hz. Tá? E o período? Lembra-se, o período no inverso da frequência? Então basta, né? Vai ser 1 sobre 2π, que vai dar 2π. Basta inverter aqui, né, gente? Eu vou desenvolver aqui só para você ver, olha. O período é 1 sobre a frequência. Tá? Então, o que vai equivaler a isso? Olha, o período será igual a 1 dividido pela frequência, que é 1 sobre 2π. Você não multiplica invertido aqui, o 2π vai passar para o numerador. Então o período será igual a 2π segundos. Período é tempo. Tempo é dado em segundo porque eu estou no sistema internacional. Então vamos para mais um problema. Na vitrola da vovó, o disco gira com frequência 45 RPM. Vamos pegar esse dado. Frequência 45 RPM. Considerando nesse disco um ponto A situado a 10 centímetros do centro do disco e outro B situado a 15 centímetros, determine para cada um deles. Bom, vamos desenhar isso aqui. Eu terei um disco. Vou desenhar aqui o raio do disco. E aqui eu tenho o centro do disco. O que ele fala? Que a 10 centímetros você tem um ponto A. E a 15 centímetros você tem um ponto B. Está na periferia aqui. Tá? Determine para cada um deles a frequência em hertz e o período em segundo. Tá? Então lembre-se o seguinte, olha, isso aqui vai estar girando. Tá? Os dois pontos eles estão sobre o mesmo disco. Então eles vão ter a mesma velocidade angular. Tá? Quando o ponto A der uma volta, o ponto B também vai dar uma volta. Isso, a gente conclui então que os dois pontos têm a mesma velocidade angular. Eles não têm a mesma velocidade linear. Porque lembra da formulinha? Vamos buscar a formulinha. A velocidade linear depende da velocidade angular, mas depende também do raio. Então, quanto maior o raio, maior vai ser a velocidade linear. Tá? Mas a velocidade do ângulo, a velocidade angular é a mesma. Tá? À medida que o disco vai girando, tanto A quanto B vão estar no mesmo ângulo em relação a essa posição inicial aqui, né? O ângulo dos dois aqui vai ser o mesmo. Só que observe que o B vai ter que andar mais do que o A. Escalarmente, né, que fora, o B vai ter que andar mais. Tá? Normalmente quando eu dou essa aula, tá, vocês não estão vendo a cena aí, essa é uma cena do filme Ben-Hur. Normalmente eu costumava colocar isso para meus alunos. O que acontece? Você está vendo aí que eles usavam esse desfile, né, dos cavalos que iriam disputar, né, nesses jogos aí. Tá? Então você tinha, eles faziam esse desfile e você observa que os cavalos eles fazem a curva mantendo o alinhamento. Você, para fazer esse alinhamento, você vai observar que os cavalos que estão mais externos, eles estão andando mais rápido do que os cavalos que estão mais internos, na parte interna da curva aí. Tá? No final até você observa que na curva, os cavalos que estão por dentro, eles quase não andam. Como eles têm que manter ali a mesma posição, né, para ficar aquela coreografia bacana, você observa que eles praticamente só batem as patas, tá? Para ficar parecendo que eles estão andando, correndo. Tá? Mas na verdade, não, é só uma coreografia. Os cavalos internos, eles quase não andam. E os cavalos externos, eles estão andando mais rapidamente. Quando essa circunferência der uma volta,
tanto A quanto B vão dar uma volta. Então a frequência em hertz vai ser a mesma para os dois vão dar a volta no mesmo tempo. Então eles vão dar a volta, eles vão ter o mesmo período. Se eles têm o mesmo período, eles terão também a mesma frequência. Tá bom? Então vamos lá. Como a frequência não é 45 RPM, tá? Para calcular essa frequência em hertz, eu vou dividir por 60. Então na letra A, simplesmente, você vai pegar que a frequência será igual a 45 dividido por 60. Isso já vai estar para mim em hertz, que é o sistema internacional. Tá? Simplificando aqui, olha, 45 por 60, 45 por 5, 9, 60 por 5, 12, 9 por 3, 3, 12 por 3, 4, 3 quartos. Então a frequência é igual a 3 quartos de hertz. Está aí a frequência calculada. Tá? É a frequência tanto do A quanto do B. Tá? A frequência de A é igual à frequência de B, que eu chamei simplesmente de frequência. Tá? Letra B. A velocidade angular em radianos por segundo. Eu quero ômega. Como eu tenho? Eu esqueci de calcular o período, né? E o período em segundo? Passa a inverter aqui, ó. O período vai ser igual a 4/3 de segundos. Bom? O inverso, o período é o inverso da frequência. Vamos agora, a velocidade angular em radianos por segundo. É a mesma coisa, a velocidade angular do A é igual à velocidade angular do B, que eu vou chamar de velocidade angular. A velocidade angular não é 2π vezes a frequência? Eu vou achá-la aqui, ó. A velocidade angular é igual a 2π vezes a frequência. Então a minha velocidade angular será igual a 2π, a frequência equivale 3 quartos. Tá? Então a velocidade angular será igual, simplificando aqui, olha, vai dar 3 sobre 2, não, 1,5 π, 1,5 π radiano por segundo. Esta é a resposta. Tá bom? Ó, simplifiquei. Aqui deu meio, tá? E 3 sobre 2, 1,5. Você poderia achar também 3 sobre 2 π radianos por segundo. Letra C. Na letra C, eu quero a velocidade linear em metros por segundo. Agora sim, olha, eu quero qual a velocidade. Aí eu vou ter que calcular separadamente, né? Qual a velocidade de A e qual a velocidade de B. Note que B vai ter uma velocidade maior do que A, porque o B está mais externo. Tá? É o caso dos cavalos. O cavalo mais externo ele tinha que correr mais do que o cavalo mais interno para manter sempre o mesmo ângulo ali. Tá? Então, para resolver isso, olha, primeiro, vamos para a velocidade do ponto A. Velocidade do A vai ser, olha, como é que eu calculo velocidade? Não é ômega R? Será a velocidade angular de A vezes o raio. Só que a velocidade angular é igual para A e para B, né? Então, a velocidade de A vai ser igual à velocidade angular, que é 1,5 π, vezes o raio A. O raio A vale 15. Não é 10, né? O A vale 10 centímetros aqui, ó. Aqui é 10, tá? E aqui você tem mais 5, né? Vai dar 15 centímetros no total. Então, o raio de A, 10 centímetros. Então, você tem que a velocidade do A será igual a 15 π
centímetros por segundo. Porém, ele está pedindo em metros por segundo. Como é que eu passo centímetro para metro? Basta dividir por 100. Tá? Então, você dividindo isso aqui por 100, você vai estar passando centímetro para metro. Então, a velocidade do ar será igual a 0,15 π metros por segundo. Esta é a velocidade do A. Vamos calcular agora a velocidade do B, você vai ver que vai ser maior. A velocidade do B é igual a ômega B vezes o raio B. Então, a velocidade de B será igual. Ômega B é igual a ômega A, né? Então, vai dar 1,5 π vezes o raio B. O raio B, olha, no primeiro caso aqui, eu botei o raio em centímetro e depois eu dividi por 100, né? Jogando tudo para metro. Eu já vou passar o raio agora direto. Tá? Qual é o raio B? O raio de B não é 15 centímetros? Então, 15 centímetros já passando para metro vai dar 0,15 metros. Mesmo que você divide por 100. 15 dividido por 100, 0,15 metros. Tá? Então, já passei isso aqui para metro. A resposta já vai ser direto metros por segundo. Tá? Já fiz direto aqui. Então, a velocidade de B será igual a 1,5 vezes 0,15, vai dar 0,225. 225 π, não esquece de repetir o π. A resposta agora então já estará em metros por segundo. Esta é a resposta do meu problema. Tá bom? Olha, gente, eu limitei nesses 5 exercícios aqui, tá? Mas estou deixando uma lista anexa nessa aula para que você desenvolva tudo. É importante que você desenvolva tudo antes da próxima aula, né? A próxima aula já será acoplamento de polias.